Seção 4ª. Serviços de manutenção de veículos. Artigo 184. Consideram-se serviços de manutenção de veículos as oficinas mecânicas, elétricas, de funilaria e pintura, as borracharias, os ferros velhos e afins. Artigo 185. Quando as oficinas possuírem serviços de pintura, estes deverão ser executados em compartimento coberto e fechado, e com equipamento adequado para a proteção dos empregados, e para evitar a dispersão, para setores vizinhos, de emulsões de tintas, solventes e outros produtos. Artigo 186. Quando existirem nas oficinas serviços de lavagem, abastecimento e lubrificação, estes deverão obedecer a normas específicas para estas atividades, dispostas nesta lei. Artigo 187. Os compartimentos, ambientes ou locais de equipamentos, manipulação ou armazenagem de produtos combustíveis, inflamáveis, explosivos, tóxicos ou corrosivos, deverão obedecer a exigências pertinentes deste Código. Seção V. Postos de abastecimento, lavagem e lubrificação. Artigo 188. Os postos de serviços destinam-se a atividades de abastecimento, lubrificação, limpeza e lavagem de veículos, que podem ser exercidos em conjunto ou isoladamente. Artigo 188. Fica obrigatória a instalação de sistema de aproveitamento de água da chuva em postos de combustíveis que possuem sistema de lavação de automóveis que utilizem água, nos demais estabelecimentos comerciais que possuam sistema de lavação de automóveis ou similares. Artigo 188b. Os postos de combustíveis e os demais estabelecimentos comerciais que realizam lavação de automóveis ou similares com utilização de água devem instalar um sistema de aproveitamento de água da chuva que poderá ser utilizada para lavação de veículos. Parágrafo 1º. O sistema que trata o artigo 188b deverá ser instalado no prazo de 12 meses, após a publicação desta lei complementar, e deverá seguir as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT/NBR 15527/2007. Parágrafo 2º. Fica determinado que cada estabelecimento comercial, que se enquadra nesta lei complementar, deverá instalar um sistema de aproveitamento de água da chuva, o qual será projetado de acordo com as boas práticas da engenharia com viabilidade ambiental e econômica, e deve levar em conta a disponibilidade de água da chuva, que dependerá do regime pluviométrico local e da área de captação, bem como a demanda de água requerida. Artigo 188c. Fica obrigatório o uso da água pluvial, sendo somente liberado o uso de rede pública de abastecimento de água, quando não tiver disponível água da chuva no reservatório de armazenamento do sistema de aproveitamento de água da chuva, para fins específicos estabelecidos no artigo 188b. Artigo 188d. Os estabelecimentos que realizam lavação de automóveis e similares somente obterão o alvará de funcionamento ou a sua renovação, mediante a comprovação da instalação dos sistemas de aproveitamento de água da chuva. Artigo 189. A instalação de dispositivos para abastecimento de combustíveis será permitida somente em postos de serviços, garagens comerciais, estabelecimentos comerciais e indústrias, empresas de transporte e entidades públicas. Artigo 190. Nas edificações destinadas a postos de serviços, ou naquelas que possuam abastecimento de veículos destinado à frota própria, deverá ser atendido o que segue. Inciso 1º. Os tanques enterrados deverão estar afastados entre si, no mínimo, 1,00 metros, 1 metro, e instalados a profundidade mínima de 1,00 metros, 1 metro. Inciso 2º. Os tanques de armazenamento e as bombas de abastecimento deverão obedecer afastamentos mínimos de 4,00 metros, 4 metros, do alinhamento e das divisas do lote.
Inciso 3º. Os acessos de veículos e rebaixamento de meios-vios obedecerão, projeto a ser previamente submetido à aprovação da municipalidade. Inciso 4º. Quando os serviços de lavagem e lubrificação estiverem localizados a menos de 4,00 metros, 4 metros, do alinhamento ou das divisas do lote, deverão os mesmos estar em recintos cobertos e fechados nestas faces. Inciso 5º. Haverá calha coletora, coberta com grelha, em toda a extensão dos limites do lote, onde não houver muro de vedação. Inciso 6º. Deverão ser executadas construções e instalações de tal forma, que os vizinhos ou logradouros públicos, não sejam atingidos pelos vapores, jatos e aspersão de água ou óleo originados dos serviços de abastecimento, lubrificação ou lavagem. Inciso 7º. Vestiário e instalação sanitária com chuveiro para uso dos empregados. Inciso 8º. Instalação sanitária para os usuários, separada da dos empregados. Inciso 9º. Acessos e egressos de acordo com as leis de zoneamento, uso e ocupação do solo. Artigo 191. Os postos de serviços só poderão ser construídos em terrenos com área não inferior a 2.500 metros quadrados e testada mínima de 50 metros.